E se os maiores erros da nossa vida não fossem só algo pra gente esquecer? E se eles fossem, na verdade, a chave pra gente entender a própria realidade? Hoje, a gente vai mergulhar numa ideia bem poderosa, uma que conecta as nossas falhas mais profundas com a nossa verdadeira identidade. Pensa bem, o que é que define quem a gente é? Nossas conquistas? Nossos valores? Pois é, a filosofia que a gente vai analisar hoje traz uma resposta que, olha, pode surpreender. Ela diz que a resposta está na nossa história completa, incluindo aquelas partes que a gente costuma esconder debaixo do tapete. E o ponto de partida para tudo isso é um conceito chamado o senso da eternidade. Imagina que isso é tipo o alicerce de um prédio, sabe? É a base para qualquer conhecimento de verdade, aquilo que sustenta todo o resto. Tá, mas o que isso quer dizer na prática? Pensa assim, as opiniões da moda, as tendências culturais, tudo isso é como as ondinhas na superfície do mar. O tal senso da eternidade é a capacidade de mergulhar fundo, lá onde ficam as correntes que não mudam, para entender a estrutura real das coisas. E não ter esse alicerce, as consequências são pesadas. Sem ele, a nossa percepção fica meio que à deriva, sabe? Presa em impressões que somem rapidinho e em ideias culturais que, nossa, uma hora estão aí e na outra já foram. E essa citação aqui da fonte original mostra que o negócio é sério. Não tem meio termo. É preto no branco. Ou a gente alcança esse fundamento, ou a alternativa é o nada. Uma ausência de realidade, de substância. Ok. Então a pergunta que não quer calar é, se esse tal fundamento é tão importante assim, como é que a gente encontra ele? Como se acessa esse senso da eternidade? E é aqui que a conversa toma um rumo inesperado. A resposta não está lá em algum ideal abstrato, não. Está em algo muito mais pessoal e, por incrível que pareça, imperfeito. E aqui vem a grande virada. O caminho para essa conexão profunda com a realidade não é buscar a perfeição, é justamente o contrário. É olhar para dentro, para a nossa biografia inteira. E olha só, especialmente para as nossas falhas, os nossos pecados. Para entender como uma falha pode ser algo valioso, a gente pode pensar num conceito da teologia chamado Felix Culpa, a culpa de sorte, digamos assim. É a ideia de que o erro original foi, de certa forma, bom porque abriu caminho para toda uma história de redenção. Da mesma forma, os nossos erros se tornam peças essenciais da nossa própria história de crescimento. O ponto central é este. O passado, com todos os seus tropeços, não é um fantasma. Ele não ficou para trás. Ele vive dentro da gente. É um pedaço ativo que forma a substância de quem somos aqui e agora. Então, como é que a gente integra essa história toda com as partes boas e as ruins? Bom, o argumento usa uma metáfora bem forte para descrever esse processo. A ideia de carregar a própria cruz aqui não é só um dever moral ou religioso, não. Tem um significado cognitivo, de conhecimento mesmo. É o ato de assumir de forma consciente a totalidade da própria história de vida. Para ficar mais claro, dá para a gente quebrar o raciocínio em 3 passos. Primeiro, as coisas do passado estão aqui, agora. Segundo, juntas elas formam a biografia completa. E terceiro, é essa biografia, com tudo que tem dentro, que forma a substância real de um indivíduo. E todo esse processo leva a uma coisa chamada consciência autobiográfica, que nada mais é do que ter essa consciência total e presente da própria jornada. E é isso, segundo o argumento, que se torna o verdadeiro senso de realidade, aquele fundamento eterno do começo da nossa conversa. Essa ideia toda acaba criando uma divisão bem clara. Basicamente, 2 maneiras opostas de enxergar o mundo. De um lado, uma visão que está ancorada na realidade da história pessoal, e do outro, uma visão que fica presa nas ideias passageiras da cultura. Olha só o contraste. De um lado temos a pessoa com raízes na própria história, conectada com a estrutura da realidade. Do outro, a pessoa que fica presa no que a fonte chama de círculo cultural imaginário, uma visão de mundo até patológica, que acha que o passado não importa ou nem é real. E qual é a vantagem de ter essa conexão com a realidade? Bom, é a capacidade de entender a experiência humana de qualquer tempo e lugar. É conseguir sair da bolha do presente e dialogar com toda a história do conhecimento. É como ter acesso a uma biblioteca universal. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. E se aquilo que a gente sente como um peso, sabe? O peso da nossa história, com todos os erros, e se isso for, na verdade, a nossa maior riqueza? A chave de verdade para entender não só quem a gente é, mas a própria realidade.